Hoje nós vamos falar sobre o governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros ele era advogado, professor, escritor e letrólogo. Jânio Quadros era um velho conhecido da política porque ele já tinha sido prefeito, vereador, deputado e governador. Estava então concorrendo aí às eleições daquele ano pelo partido do PTN e o seu vice era da UDN, o Milton Campos. Jânio Quadros assumiu uma postura de dizer que iria varrer a corrupção do Congresso. Inclusive, ele faz um jingle que ficou muito conhecido, né? Era o jingle Varre, Varre, Vassourinha. Então, ele usava, né, o logotipo da vassoura para dizer que iria varrer toda a corrupção. E então, o fato é que muitos veem nele uma esperança de mudança nos rumos políticos do país. Ele também tinha uma postura de se aproximar com os mais pobres, porque ele comia pão com mortadela, ele andava um pouco amassado e também simulava caspa no cabelo. Jânio Quadros tem aí, para concorrer, o seu rival político, Marechal Lott, aquele que havia dado o golpe preventivo para que JK pudesse assumir as eleições naquele período. Com ele, né, o seu vice era João Goulart. João Goulart foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas e, inclusive, ele tinha aumentado a 100% o salário mínimo. E então, o fato é que Lott, ele tentava se aproximar dos aliados a Getúlio, ao mesmo tempo fazia oposição ao comunismo e também não se comunicava muito bem nos discursos e tal. Ele foi duramente derrotado por Jânio Quadros e assume então a presidência de Jânio Quadros, tendo seu vice João Goulart. João Goulart, ele também vai ser enviado à China para fazer relações comerciais. Inclusive, Jânio Quadros adota essa postura de fazer aliança com diversas nações e diversos países. Ele tentava também agradar tanto a ala conservadora quanto a ala mais à esquerda. Acontece que ele conseguia desagradar a todos, inclusive o que vai assim culminar, né, nessa situação dele querer agradar os dois lados, foi que ele vai condecorar Che Guevara. E Che Guevara era aliado de Fidel Castro, que estava tomando poder na Revolução Cubana, derrotando então Fulgêncio Batista. Inclusive, tudo isso acontecendo e no mundo estava ainda acontecendo a Guerra Fria. Obviamente que Jânio Quadros vai desagradar conservadores, parte dos militares, entre outros. Então, Jânio Quadros também vai ter algumas posturas não muito esperadas de um presidente, como, por exemplo, proibir lança-perfume dos bailes de carnaval, proibir o uso de biquíni no concurso de Miss e rinhas de galo, brigas de galo. Ele também vai adotar uma postura de não se comunicar com a UDN e ele também governava sem o apoio do PSD e o PTB. Inclusive, ele vai herdar toda a dívida do governo anterior, do JK. Ele vai fazer até um discurso assim que ele toma posse, dizendo que essa dívida estava muito grande e que ele teria um grande desafio a enfrentar. Eu sei que essa dívida externa chega a mais ou menos 3,8 milhões. Então, ele adota uma postura de uma forte valorização cambial, contenção de gastos públicos e também uma expansão da taxa monetária. Mesmo assim, o Brasil teve que conviver com cerca do aumento do pão e do combustível a 100%. Jânio Quadros também vai sofrer duras oposições de Carlos Lacerda, aquele mesmo que fazia oposição ao Getúlio Vargas. Ele vai denunciar o ministro de Jânio Quadros, o ministro da Justiça, o Oscar Pedroso Horta, dizendo que ele havia recebido uma proposta para dar um golpe no país. O fato é que Jânio Quadros vai renunciar no dia seguinte à presidência, dizendo que estava sofrendo forças terríveis. Ele não vai deixar especificado que tipo de força eram essas, quais eram essas forças terríveis. Mas, recentemente, se você ler, tem um livro de 1984 que chama O Elo Perdido. Esse livro vai narrar
a visita de alguns agentes da polícia política da Tchecoslováquia, aliado à União Soviética. E dentro desses documentos tem o nome de Jânio Quadros, dizendo que o motivo da renúncia era porque ele estava muito doente. Acontece que ele vai até o fim, né, com essa renúncia, e ele esperava, de certa forma, ter alguma resistência do Congresso pedindo que ele ficasse, mas isso não acontece. Apenas 2 governadores, o de São Paulo e o de Minas, que vão pedir para que ele continue na presidência, mas, e então, ele encerra o seu mandato em cerca de 7 meses, mais ou menos. E então cria-se uma crise para quem iria sucedê-lo, já que seu vice estava na China. Mas esse assunto eu vou deixar para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu comentário, o seu like e até o próximo vídeo.